Agora que nós já vimos o que é um filtro genericamente, ou seja, um circuito que vai ter o comportamento dependente da frequência do sinal de entrada, então vamos ver alguns circuitos que implementam filtros clássicos, como o passa-baixas, o passa-alta, o passa-faixa e o rejeita-faixa. Ocorre que essa teoria de filtros ela pode ser muito mais aprofundada. Nós poderemos analisar os circuitos a partir das funções de transferências e de diagrama de polos e zeros para nós obtermos a curva de resposta em frequência do ganho de tensão dos circuitos. Nós não faremos essa análise aprofundada aqui porque não é o nosso objetivo. Aqui nós faremos apenas uma introdução aos filtros e eu vou apresentar circuitos extremamente simples e já com o resultado final, qual é a expressão para o ganho e para a fase de cada filtro. Então, o primeiro filtro que nós vamos analisar é o filtro passa-baixas RC. Como é que eu sei que um circuito é um filtro passa-baixas? Tudo depende da análise do que acontece com este capacitor aqui, no caso CF. Nós vimos que o capacitor em baixas frequências é um circuito aberto, em altas frequências é um curto circuito. Então, vamos analisar esse circuito aqui em baixas frequências. Se em baixas frequências o capacitor é um circuito aberto, então este ramo onde está o circuito simplesmente pode ser desconsiderado. E nós teremos somente a resistência de realimentação e a resistência de entrada, fazendo com que este circuito aqui em baixas frequências comporte-se como um amplificador inversor com ganho RF sobre RI. Em altas frequências, o capacitor é um curto-circuito. Bom, nós vimos que um dos princípios fundamentais do amplificador operacional é que ele mantém diferença de potencial zero entre os terminais de entrada. Então, se a entrada não inversora está ligada ao terra, a entrada inversora também terá potencial zero. Se em altas frequências, por aqui, pelo caminho do capacitor, estabelece-se um curto-circuito, isso significa que em altas frequências o terra que está aqui também estará presente aqui, e por este caminho aqui estará presente na saída. Então vejam só, à medida que a frequência aumenta e este capacitor se comporta como um curto-circuito, a tensão de saída vai para zero. Então, para altas frequências, este capacitor curto-circuita a realimentação e leva a tensão para zero. Para baixas frequências ele é um circuito aberto e o nosso circuito funciona como um amplificador. Então, se em baixas frequências ele é um amplificador, ele deixa passar sinais de baixas frequências da entrada para a saída, e em altas frequências, se isso aqui é um curto-circuito, ele vai simplesmente fazer com que a tensão em altas frequências, a tensão de saída, vá para zero, caracterizando então o comportamento do filtro passa-baixas. A gente pode também enxergar este circuito aqui como sendo este que está aqui ao lado, um amplificador operacional com uma impedância na realimentação e uma impedância na entrada. Então, se nós calcularmos a impedância ZF, que é o paralelo do capacitor com a resistência, fazendo análise de circuitos em corrente alternada, com números complexos, e se nós também representarmos essa resistência pela sua impedância, nós vamos aplicar aqui a mesma fórmula para o amplificador inversor. Qual é o VO sobre VI nesse circuito? ZF menos ZF sobre ZI. Então, empregando-se a fórmula da impedância aqui, dividindo-se pela fórmula da impedância de entrada, ZF sobre ZI com sinal de menos na frente, menos ZF sobre ZI, nós obteremos um número complexo que representa o funcionamento deste filtro. E este número complexo tem um módulo e um ângulo na sua forma polar. Então, o módulo deste número complexo está aqui, que é o módulo do ganho. Por que é o ganho? Porque ZF sobre ZI é o ganho de tensão que nós já vimos lá quando estudamos o amplificador inversor. Então, o módulo do ganho de tensão para este circuito aqui, ou para este, porque as impedâncias foram obtidas a partir deste circuito primeiro, vai resultar nesta fórmula aqui. Então, vejam que interessante. O W aqui, ou o ômega, ele equivale a 2 vezes π vezes F. Então, se nós temos frequência zero aqui na entrada, esse termo desaparece. Se esse termo desaparece, fica fácil de provar que esse módulo é RF sobre RI. Módulo, por isso é positivo.
Esse quadrado aqui vai cortar com a raiz, aí esse RF CF passa para cima, CF corta com CF, fica RF sobre RI, caracterizando o comportamento do circuito em baixas frequências. Em altas frequências, esse denominador aqui vai crescer muito, porque o ômega está no denominador, a frequência cresce muito, então 1 sobre um número muito grande vai dar praticamente zero. Então, em baixas frequências, o ganho é RF sobre RI, e em altas frequências, o ganho é nulo. Este ângulo aqui significa quanto que o sinal de saída é defasado no tempo em relação ao sinal de entrada. Nós sabemos que quando o ganho de tensão cai raiz de 2, a partir do seu valor máximo, nós temos as frequências de corte ou a frequência de corte do filtro. Então, se nós aqui no módulo do ganho substituirmos por AV máximo sobre raiz de 2 e isolarmos a frequência, vamos encontrar este valor aqui. Então, a frequência de corte vai ser 1 sobre RF CF. Lembrando que aqui o ômega é 2 πf. Então, se eu quiser a frequência de corte, é 1 sobre 2 π RF CF. A frequência de corte, lembrando que é aquela frequência do sinal de entrada em que o ganho de potência cai a metade ou o ganho de tensão cai raiz de 2. Se nós temos um filtro passa-baixas, também temos um filtro passa-altas. Vejam que interessante, aqui está o passa-altas. Por que eu sei que ele é um passa-altas? Em baixas frequências, isso aqui é um circuito aberto, capacitor, então não entra nenhuma corrente aqui para ser amplificada. Em altas frequências, isso é um curto-circuito, e aí isso aqui vai se transformar num amplificador inversor com ganho RF, menos RF sobre RI. Adotando o mesmo procedimento descrito para o filtro passa-baixas, nós vamos encontrar as expressões que regem esse filtro passa-altas. Então, para a frequência 0, nós vamos ter um ganho 0. Para frequências altas, nós vamos ter um ganho RF sobre RI. E a frequência de corte, nesse caso aqui, é 1 sobre RI/CI. A frequência de corte aqui significa que sinais com frequência a partir da frequência de corte vão ter ganho 1 sobre raiz, AV máximo sobre raiz de 2 ou maiores. Agora imaginem que se esse aqui é um passa-altas e o anterior é um passa-baixa, e eu junte os dois num circuito só, eu vou ter o passa-faixa. Sendo que esse conjunto aqui vai ser responsável pela frequência de corte inferior e esse aqui pela frequência de corte superior. Para que esse circuito funcione adequadamente, nós temos que garantir que a frequência de corte inferior seja bem menor do que a frequência de corte superior. Este circuito aqui vai obedecer a esta equação aqui. Se nós formos plotar um gráfico do AV em função da frequência, vamos variando a frequência e plotando o AV, vamos ver que ele vai dar ganho baixo para baixas frequências, ganho baixo para altas frequências e o ganho máximo em frequências intermediárias. Aqui estão as duas frequências de corte, a frequência de corte inferior e a frequência de corte superior do nosso filtro. Uma característica muito importante de um filtro passa-faixa é o fator de qualidade. O fator de qualidade nada mais é do que uma medida da seletividade do filtro. E ele é definido como sendo a frequência central da banda passante dividido pela largura da banda passante. Então, quanto maior for a largura da banda passante, quanto maior esse denominador, menor é o fator de qualidade. Então, vocês podem observar na figura dois exemplos, um fator de qualidade baixo e um fator de qualidade alto. Assim como há o filtro passa-faixa, também há o filtro rejeita-faixa. O filtro rejeita-faixa, ele, de fato, vai para uma determinada frequência dar ganho mínimo. Para frequências acima dessa frequência pré-determinada ou abaixo dessa frequência pré-determinada, o ganho começa a aumentar. Ou seja, ele vai rejeitar uma frequência ou uma certa faixa de frequências. Este aqui é um circuito que faz essa função. Esse arranjo LC aqui, tem uma frequência de oscilação e quando ele é submetido a essa frequência de oscilação, a impedância dele é nula. Então, se para uma certa frequência este ramo aqui tem impedância nula, então haverá um curto-circuito deste ponto aqui da entrada
inversora até a saída. E nesta frequência, esse curto-circuito vai levar o terra da entrada não inversora para a saída. Então, na frequência de oscilação desse arranjo LC, a saída será nula ou muito pequena, caracterizando que é um filtro passa-faixa. Para altas frequências, o capacitor é um curto-circuito, mas a indutância é um circuito aberto. Então, isso aqui é um circuito aberto, nós vamos ter um ganho RF sobre RI. Para baixas frequências, aí a indutância é um curto-circuito, mas aí o capacitor é um circuito aberto. Então, nós do mesmo jeito vamos ter esse ramo aqui aberto e o ganho RF sobre RI. Ou seja, em baixas frequências ou em altas frequências, este ramo aqui sempre será um circuito aberto. Em uma situação por causa do L, em outra por causa do C. Na frequência de oscilação, isso aqui será um curto-circuito, fazendo com que o ganho caia drasticamente nessa frequência. Então, aqui nós temos a frequência de oscilação. Basta nós fazermos a impedância desse LC série aqui, como está aqui, e fazermos a parte imaginária devida ao indutor ser igual à parte imaginária devida ao capacitor. Quando a gente faz isso, a gente descobre a frequência de oscilação. Por quê? Porque se eu faço esse termo igual a este, o Z equivalente é zero. Então, na frequência de oscilação, o ganho será muito pequeno. Aqui nós temos, então, a expressão do ganho de tensão em função da frequência para o nosso filtro rejeita-faixa. Então, agora vamos resolver alguns exercícios para que a gente fixe e se familiarize um pouquinho mais com essa teoria. O primeiro exercício pede o seguinte: projetar um filtro passa-baixas, com ganho de tensão máximo igual a 22 e frequência de corte igual a 100 kHz. Então, se nós fôssemos traçar a curva do ganho pela frequência, seria mais ou menos isso daqui, ó. Módulo do AV vezes a frequência em kHz, por exemplo. Então, teríamos mais ou menos isso aqui. Aqui o ganho de tensão máxima é 22, na frequência de corte, que é 100 kHz. Então, nós teríamos aqui 22 sobre a raiz de 2. Ou seja, à medida que a frequência do sinal de entrada aumenta, o ganho oferecido ao sinal de entrada vai caindo. E este aqui é o circuito que nós conhecemos para o filtro passa-baixas. Então, projetar um filtro que obedeça a isto aqui, que o ganho de tensão máximo seja 22 e a frequência de corte 100 kHz, significa determinar os valores de RI, RF e de CF. Para isso, nós vamos lançar mão da fórmula do ganho de tensão em função da frequência, do ômega, onde o ômega é 2πf, portanto também em função da frequência em Hz. E esta fórmula aqui é a da fase, ou seja, quanto que varia a defasagem entre o sinal de entrada e de saída à medida que a frequência do sinal de entrada varia. Essa fórmula será usada no próximo exemplo. Então, vamos inicialmente projetar o filtro. O que nós temos aqui? Nós temos que o AV máximo é 22. Quando que ocorre o AV máximo aqui? No início aqui, para a frequência 0. Então, se eu substituo a frequência aqui por 0, na condição de AV máximo, eu vou tirar uma relação entre as resistências 22 igual a 1 sobre RI vezes CF vezes a raiz quadrada de 1 sobre RF vezes CF ao quadrado. Percebam que se a frequência é 0, esse termo desaparece. Aí eu posso colocar a raiz com o quadrado. Isto aqui está no denominador, passa para o numerador. Então vai ficar 22 é igual a RF vezes CF dividido por RI vezes CF. Corto os capacitores e eu descubro então que o RF
é igual a 22 vezes o RI. Vejam que agora eu tenho aqui uma equação com duas incógnitas. Então, como não foi dado nem o RF nem o RI, eu posso escolher os valores. Então, eu escolho o valor de um e determino o outro. Então, eu vou escolher RF igual a 22 km. Vejam, eu vou escolher 22.000 aqui. Daí, nós vamos ter 22.000 é igual a 22 sobre vezes RI. Daqui, então, sai que o RI vai ser 1 km. Então, pronto, determinamos o RI, 1 km, e o RF, 22 km. Falta nós determinarmos agora quem é o capacitor. O capacitor sairá desta fórmula aqui, ó. Vejam, quem é a frequência de corte? Na frequência de corte, o ganho cai raiz de 2, mas a frequência de corte foi dada. 100 kHz. Então eu posso substituir aqui. O ômega C é 2πf. 2πfc. Então vamos 2 vezes π vezes 100 vezes 10 na 3 é igual a 1 sobre RF. Nós já escolhemos o RF, 22.000 vezes o CF. Daqui sai que o CF será igual, passando o CF para cá, isso para ali dividindo, vai sair que o CF é igual a 72,34 picofarads. Então aqui pronto, 72,34 picofarads. Então o nosso filtro agora está totalmente determinado. Então agora vamos passar para o exercício 2, que vai aproveitar esse mesmo circuito que nós já projetamos aqui. O exemplo 2 pede para que nós desenhemos o VI e o VO de θ para o circuito do exercício anterior, que está aqui. Se o VI for na letra A, VI de θ é igual a 0,5 vezes o seno de 2π vezes 50 vezes 10 na 3t. Na letra B, tudo igual, só que aqui no lugar do 50 é 100 vezes 10 na 3. E na letra C, 120 vezes 10 na 3. Se nós compararmos essa senoide com uma senoide genérica, um V de θ qualquer, V de pico vezes o seno de 2 vezes π vezes f vezes t, mais um ângulo. Então, em volts. Então, comparando isso daqui com a primeira, por exemplo, nós vemos que o V de pico é 0,5 volts, que a frequência desta senoide é 50 vezes 10 na 3, portanto 50 kHz. Basta comparar esse termo com este. E que o deslocamento inicial da senoide em relação ao eixo dos tempos é 0 graus. Por quê? Porque não tem mais nada somado aqui. Então, agora a pergunta é, se eu inserir esta senoide aqui, o que vai aparecer aqui? Se eu inserir esta senoide aqui, o que vai aparecer aqui? Se eu inserir esta senoide aqui, o que vai aparecer aqui? O que está diferindo de uma senoide para outra? A frequência. A frequência está aumentando. Portanto, é de se esperar que o ganho vá diminuindo, porque esse aqui é um filtro passa baixas. Nós sabemos que para a frequência zero o ganho é 22. Então, os ganhos que nós vamos encontrar aqui serão menores do que 22. Então, nós temos que usar essa fórmula aqui, o ganho em função da frequência, para cada uma das letras. E também
a fase em função da frequência para cada uma das letras, para saber quanto que a saída será deslocada em relação à entrada. Então eu vou resolver aqui a letra C e vou indicar as respostas para as letras A e B. E aí depois vocês podem tentar fazer as letras A e B. Então na letra C, nós temos qual frequência na letra C? A frequência é 120 kHz. Então, o módulo do ganho de tensão em função da frequência vai ser igual a 1 sobre... Então vamos ver, quanto vale o RI? 1K, então 1000, vezes CF, 72,34, vezes 10 na menos 12, pico, 12, vezes a raiz quadrada, de 1 sobre RF-CF, RF-CF, 22 vezes 10 na 3, vezes 72,34 vezes 10 na menos 12. Tudo isso ao quadrado, mais 2 vezes π vezes o ômega é 2πf, vezes 120 vezes 10 na 3. Tudo isso ao quadrado. Então, se nós resolvermos tudo isso daqui, vamos encontrar que o módulo do ganho, nesse caso aqui em função da frequência, para a frequência de 120 kHz, vai resultar em 14,08. Não tem unidade. Por quê? A gente sabe que o módulo do ganho sempre vai ser VO por VI. Portanto, VO por VI. Volts por volts não tem unidade. Eu quero conhecer a senoide de saída, o VO de θ. Então eu quero conhecer o VO de pico. Então eu quero conhecer o VO de pico. Então aqui vai o VI de pico. Então para este ganho de 14,08, eu quero conhecer o VO de pico se o VI de pico for 0,5. Portanto, o VO de pico é a metade disso aqui. Vai ser 7,04 volts. Então eu já descobri na senoide de saída o V de pico. Falta descobrir a fase. A fase vai sair por esta fórmula aqui. Então a fase em função da frequência vai ser menos π menos o arco cuja tangente vale o ômega 2 vezes π vezes 120 vezes 10 na 3 vezes o RF 22.000 ou 22 vezes 10 na 3 vezes o CF 72,34 vezes 10 na menos 12. Então vejam, aqui nós estamos trabalhando com o Sistema Internacional de Unidades. Então temos que trabalhar com a calculadora no modo radianos. E aí, se nós calcularmos isso daí, então a fase em função da frequência, para esta frequência de 120 kHz na entrada, a saída terá um deslocamento de fase igual a menos 4,017 radianos, que equivale, se eu multiplicar por 180 e dividir por π, eu tenho em graus. Então, que vai equivaler a menos 230,2 graus. Aproximadamente menos 230 graus. Então, agora eu já posso obter a expressão para o VO de θ na letra C. Ou o VO de T na letra C. Vamos chamar de VO de θ. Qual foi a amplitude que nós encontramos? 7,04.
vezes o seno de 2 vezes π. A frequência nesse caso é 120 vezes 10 na 3, vezes t, menos 230 graus. Eu poderia anotar aqui em radianos, mas a gente vai deixar em graus porque é mais didaticamente melhor para enxergar. No caso, volts. Então vejam, vai entrar 0,5 de pico e vai sair 7,04 volts de pico. Então há uma amplificação aí. Há um deslocamento. Esse aqui está 0 graus deslocado a partir da origem, essa senoide, e essa aqui está atrasada 230 graus a partir da origem. Então o filtro está atuando sobre a senoide de entrada, alterando o seu valor de pico e o seu deslocamento no ângulo ou no tempo. Em seguida nós vamos desenhar isso daí, porque é o que o problema pede, desenhar para cada letra o VI e o VO no mesmo gráfico. Então eu vou agora anotar aqui as respostas para as letras B. Então essa daqui é a resposta da letra C. Então para a letra B, para a letra A e para a letra B, o VO de θ será igual, para que vocês possam depois tentar fazer em casa, seguindo este procedimento. Então na letra A nós teremos um VO de θ de 9,84 vezes o seno de 2 vezes π vezes 50 vezes 10 na 3 menos 206,6 graus. Isso aqui volts porque é tensão. E na letra B nós teremos 7,78 vezes o seno de 2 vezes π vezes 100 vezes 10 na 3 menos 225 graus. Volts. Então percebam, à medida que a frequência vai aumentando, de 50 kHz para 100 kHz para 120 kHz, a tensão de pico na saída vai diminuindo, porque esse é um filtro passa baixas. Quanto mais alta a frequência, menor é um ganho, portanto menor vão ser os valores de pico na saída. Esta letra aqui é um ponto especial da curva, porque nós temos a frequência de corte. Então na frequência de corte, o ganho cai a raiz de 2. Então na hora que eu for calcular o ganho, eu posso aplicar essa fórmula aqui, ou posso simplesmente pegar o 22 e dividir pela raiz de 2, que vai dar o mesmo resultado. Então aqui estão as respostas para as 3 senoides de entrada, A, B e C, sendo que a gente resolveu a C para servir de exemplo se vocês quiserem tentar fazer a letra A e B. Agora o que nós vamos fazer é desenhar os gráficos para cada uma das respostas. Aqui nós temos então os gráficos das 3 prendidos no exercício. Então, para o VI 0,5 seno de 2π 50K, o VO é 9,84 com atraso de 206. Então está aqui. O VI é esta senoide pequenininha aqui, com valor de pico meio, começando a crescer a partir do zero, porque não tem nenhum ângulo aqui marcado. O VO tem 9,84 volts de pico, portanto quase 10, e ele começa a crescer em 206,6, um pouco acima do 180 que ele começa a crescer. Então a partir daqui a gente marca mais 180 onde ele cruza, menos 180 onde ele cruza. Mais 90 onde ele atinge o pico, menos 90 onde ele atinge o pico mínimo. Então aqui está o VO. Fazendo esse procedimento para os demais, a gente pode observar o seguinte, né? Que na letra B, com o aumento da frequência, a tensão de pico cai. Aqui era praticamente 10, aqui vai ser praticamente 8, 7,78. E aqui em 120 kHz, com a frequência um pouco mais alta, a tensão de pico cai mais um pouquinho para mais ou menos 7. Então a tensão de pico vai caindo de 10 para 8 para 7 à medida que a frequência aumenta.
E o deslocamento também vai aumentando. No primeiro caso nós tínhamos um atraso de 206,6 graus em relação à origem. No segundo caso, 225 graus em relação à origem. No terceiro caso, 230 graus em relação à origem, provocados pelo filtro. Percebam, da entrada para a saída, nos três casos, o filtro não altera a frequência. Aqui eu tenho 50 e aqui eu tenho 50. O que o filtro está alterando? O valor de pico e o deslocamento no eixo dos ângulos, ou que poderia ser também eixo dos tempos, certo? Então, com isso a gente finaliza aí este exemplo. Vamos resolver os exercícios 3 e 4 da apostila de filtros ativos na mesma tela, porque eles são interligados. Então, o exercício 3 fala: considere o filtro passa-faixa que tem essa curva aqui, representado por essa curva. Então, o filtro passa-faixa, que vai receber uma tensão de entrada VI de T e vai oferecer uma tensão de saída VO de T. Lembrando que num filtro, o ganho de tensão é sempre a tensão de saída pela tensão de entrada. Se for a tensão de pico, tem que ser de pico na saída e na entrada. Então, para este filtro aqui, um filtro passa-faixa com esta curva, qual é o ganho máximo? Então, basta que nós olhemos a curva. No eixo vertical, nós temos o ganho de tensão em decibéis. E no eixo horizontal, a frequência em hertz. Sendo que o eixo horizontal tem escala logarítmica. Portanto, a gente precisa ler assim, ó, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 200, 300 e assim por diante. A escala logarítmica é uma maneira de nós, em um pequeno espaço, representar uma grande variação. Vejam que daqui começa em 10 e acaba em 10.000. Então vamos responder as questões. Letra A. Qual é o AV máximo? O ganho de tensão máxima corresponde a esse patamar mais alto aqui da curva, ó. Portanto, vale 20 decibéis. 20 decibéis. Letra B. Quais são as frequências de corte? Ora, num filtro passa-faixa nós temos duas frequências de corte, a superior e a inferior. Então, a frequência de corte inferior e frequência de corte superior. Como o eixo está em decibéis, o patamar correspondente às frequências de corte é 3 decibéis abaixo do ganho máximo em decibéis. Lá no ganho comum, se nós tínhamos o ganho máximo aqui, o patamar relativo às frequências de corte era o ganho máximo dividido por raiz de 2. Quando nós transformamos o ganho comum em decibéis, então, a partir do ganho máximo em decibéis, temos que descer 3 decibéis. Então, nas frequências de corte, nós vamos ter que o AV em decibéis será o AV máximo menos 3 decibéis. Portanto, 20 menos 3, 17. Então, isso aqui é 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Então, nós estamos aqui, ó. Puxando essa linha para cá, até ela cortar a nossa curva em 2 pontos, né? O ponto correspondente à menor frequência indicará a frequência de corte inferior. E o ponto correspondente à maior frequência corresponderá à frequência de corte superior. Então aqui nós conseguimos ver 10, 20, 30, 40, 50. Então a frequência de corte inferior é 50, o quê? Hertz. Enquanto que a frequência de corte superior, 1000, 2000. Então é 2000 Hz ou 2 kHz. Letra C, a banda passante. A banda passante é a frequência de corte superior menos a frequência de corte inferior. Portanto, 2000 menos 50, o que vai dar então 1950 Hz. Então, qualquer sinal
presente aqui na entrada com frequência entre 50 e 2000, vai ter um ganho acima de 17 decibéis, até 20 no máximo. Frequências abaixo da frequência de corte inferior vai ter o ganho atenuado, frequências acima da frequência de corte superior também terá o ganho atenuado. Então, a banda passante também é conhecida como largura de banda do filtro. Já o problema número 4 pede o seguinte: se nós tivermos na entrada uma senoide com 2 volts de pico, qual será o VO de pico se a frequência do sinal de entrada for 100 Hz, depois for 800 Hz, depois for 10 kHz? Ora, dependendo da frequência do sinal de entrada, nós vamos ter um ganho. Vejam, ele pede o VOP. Se nós isolarmos o VOP aqui, vai ser igual a AV vezes VIP. Portanto, o VIP foi dado. 2. Nós temos que descobrir o AV para cada frequência para poder calcular o VOP. Então, na letra A, para a frequência de 100 Hz. Então, nós vamos no gráfico ver onde está o 100. Está aqui. Qual é o ganho correspondente? Subindo uma linha até a curva do gráfico, vindo até aqui, é 20. Então, na letra A, o AV vai ser 20 decibéis. Vejam, aqui eu vou usar o ganho, só que não pode ser em decibéis, é o ganho adimensional. Então, primeiro eu tenho que transformar esse ganho em decibéis para adimensional, e a gente sabe que a fórmula é assim, né? Ó, o AV em decibéis é igual a 20 vezes o log do módulo do AV comum. Então, trata-se de isolar o AV comum. Então, vamos substituir aqui o ganho em decibéis. 20 é igual a 20 vezes o log do módulo do AV. Então, esse 20 passa para cá, vai ficar 1 igual ao log do módulo do AV. Como é que eu isolo aqui? O log passa para o outro lado, aqui é a base 10, então é 10 elevado ao que tinha do outro lado, é igual ao módulo do AV. Então, nós descobrimos que o AV é igual a 10. Agora, substituindo aqui, então o VO de pico vai ser igual a 10 vezes o VI de pico, que é 2, portanto, 20 volts. Então, se nós injetarmos aqui um sinal com 100 Hz e 2 volts de pico, aqui vai sair um sinal também com 100 Hz, porque filtro não altera a frequência, mas vai sair um sinal também com 100 Hz, só que com 20 volts de pico. Então, o VO de pico aqui será 20 volts. Agora vamos para a letra B. Frequência de 800 Hz. Aí eu vou na frequência de 800 Hz. Aqui é 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800. Subo, verifico que o ganho também é 20. Ora, se o ganho também é 20, é tudo igual. Então o VO de pico aqui também será 20 volts. E na letra C, frequência de 10 kHz. Então, é justamente esse ponto aqui, ó, 10 kHz. Então, estendendo esse gráfico até aqui, ele chega aqui. Então, para 10 kHz, na letra C, o ganho vai ser 0. Veja, em 10 kHz, se a curva desce até aqui, o ganho é 0. Então, substituindo aqui, 0 dB. Será que 0 dB corresponde a qual ganho linear, hein? Ou ganho adimensional? Então, a gente faz 0 é igual a 20 vezes o log do módulo do AV. O 20 passa para cá, 0 dividido por 20 é igual ao log do módulo do AV. Portanto, 0 por 20 é 0. Então, 0 igual ao log do módulo do AV. 10 elevado a 0 é igual ao módulo do AV. Portanto, o AV é igual a 1. Então, nós temos o ganho de tensão igual a 1. Se o ganho de tensão é igual a 1, o VO é igual a VIP. Portanto, aqui o VOP vai ser 2 volts. Se aqui eu substituo por 1, o VOP é igual a VIP. E o VIP era 2. Então, vejam,
Para este filtro aqui, se eu injeto um sinal com 100 Hz, ele vai oferecer a esse sinal um ganho de 20 decibéis ou um ganho adimensional de 10. Um sinal de 800 Hz, a mesma situação. Um sinal de 10.000 Hz, o ganho será 0. Desculpe, o ganho será 0 dB, mas será 1 no ganho adimensional. E aí a saída fica igual à entrada. Então com isso a gente finaliza aí os nossos exercícios sobre filtros ativos.